E aí, amigos, tá começando mais um Hangout, é o Hangout 5, se eu não me engano. Na verdade, esse Hangout já era para estar no ar há bastante tempo, mas eu não tô mais na Alemanha, eu tô na China agora, tô em Xangai. E aconteceu tanta coisa nas últimas semanas que eu acabei esquecendo ou não tendo tempo de fazer esse Hangout, tá? O tema desse Hangout é o tema de um post que eu fiz, é o penúltimo post que eu coloquei no ar, que é o post sobre como eu fiz para aprender alemão, tá? Então o que eu vou fazer é, já que isso aqui não é um clima muito alemão, eu vou mudar o vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês umas filmagens que eu fiz em Regensburg, que é a última cidade que eu fiquei na Alemanha antes de vir para a China. E enquanto vocês vão conhecendo aí a cidade de Regensburg, que por sinal é linda, eu vou falando um pouco sobre o assunto que eu quero falar hoje, beleza? Mas então, amigos, voltando aqui ao assunto do alemão, né? De estudar alemão. E se você notar que o tom da minha voz está um pouco diferente, é porque eu estou deitado na minha cama, tentando dormir. Aquele vídeo do parque que acabou de passar foi há 2 semanas, e eu tô desde então tentando achar um tempinho para fazer essa narração, né? É, do vídeo, e eu até hoje não achei nenhum tempo, então tem sido intenso aqui em Xangai, chegando em casa tarde todos os dias, e por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui, enquanto eu não durmo. Mas enfim, como eu comecei a estudar alemão, tá? Eu comecei a estudar alemão logo no início, foi eu fiz um curso na universidade, na PUC Rio, na época, né? Eu fiz um semestre do curso de alemão lá. Não aprendi absolutamente nada. Então resolvi, depois que o semestre acabou, resolvi eu mesmo, da minha forma, tentar pegar um pouco mais do idioma, né? E eu comecei a fazer umas pesquisas na internet, então eu achei que tem o site o nome do site é Deutsche Welle, que eu vou botar o link é, na descrição dos vídeos aí abaixo. E nesse site eles têm um curso online que você pode fazer. Você pode baixar os PDFs, você pode baixar os arquivos de som, e você pode ir no seu ritmo fazendo um curso bem básico de alemão, tá? E eu comecei então a fazer esse curso em casa. Chegava da faculdade, fazia um pouquinho, tinha dia que eu não fazia, né? Tinha uma semana às vezes que eu não fazia, mas eu fui devagar fazendo e fui pegando um pouco de mais interesse e motivação pelo idioma, né? Daí eles também têm uma coisa muito legal nesse, nesse site, é que eles têm um setor que é só de notícias lidas devagar. Então, assim, eles pegam uma notícia em alemão e começam a ler aquela notícia devagar, que é para você poder pegar um pouco a sua audição, né? Tipo, você poder tentar entender o que eles estão falando, né? Isso é muito legal. Mas voltando, depois que eu comecei a fazer esse curso, eu fiz esse curso em casa mesmo, acho que levou uns 2 meses para eu terminar, do meu ritmo. Eu resolvi que então eu gostaria mesmo de falar alemão, né? E eu já estava com plano de ir para a Alemanha. Isso foi mais ou menos uns 2 anos antes de eu realmente ir para a Alemanha. Então isso foi em 2005, mais ou menos. Eu comecei a buscar um curso de alemão no Rio, né? Que era a cidade onde eu estava. E foi, enfim, eu era estagiário na época e ganhava R$ 700 por mês. E os cursos eram todos assim 500, e enfim, eu achei muito assim, muito caro, e eles eram todos longe da onde eu estava, da minha casa. Daí eu fui e eu achei um professor particular que era um austríaco, o nome dele é Reinhard. Eu vou botar o contato dele também aí, vocês podem entrar em contato com ele, quem tiver no Rio. E eu mandei um e-mail para ele. A gente ainda mantém contato assim de vez em quando, depois de anos. E ele inclusive está dando aula por Skype. Ele está completamente lotado, né?
tá sem tempo também, porque tem muito aluno, mas vocês podem tentar mandar um e-mail e de repente ele acha um tempo aí para acomodar alguns de vocês. Mas isso foi o que mudou mesmo, porque isso foi muito importante ter feito uma aula com um nativo, né? Com uma pessoa que fala alemão e que é de um país que fala alemão, porque ali na minha aula com ele, era só eu e ele corrigia minha pronúncia, a gente fazia aula no meu ritmo, o preço era bem mais em conta do que o curso, tá? Então rendia também muito mais, porque era só eu e o professor, e tem mais um componente disso que me ajudou bastante, que é o componente cultural, porque ele conseguia me dar dicas assim de gírias ou coisas desse tipo, porque ele era de um país, ele era da Áustria, ele é da Áustria, então ele podia me falar, ó, isso aqui tá sendo explicado assim, mas na rua, no dia a dia, não é bem assim, entendeu? As pessoas falam de outra forma. Então isso foi bem legal. Além do mais, que eu podia tirar dúvidas com ele assim sobre a minha vida na Alemanha, entendeu? É, eu podia tirar dúvidas do dia a dia, de viver num país né, alemão, digamos assim. Então isso também foi, ele me deu dicas valiosas, né, que eu não poderia ter obtido antes, sem chegar lá, se eu não tivesse tido esse contato com uma pessoa nativa, entendeu? Então eu recomendo bastante. Se eu tiver que o curso eu acho que é mais intensivo, né? Não sei quantas vezes por semana é um curso de idiomas. Com ele eu pagava, era uma vez por semana, porque na época era o que eu pagava, podia pagar, eu tinha outros gastos com carro, essas coisas. Então eu fazia uma vez por semana e que era também, na época, era o que era o suficiente para mim, entendeu? Se eu fosse fazer todo dia, eu não ia estar tão motivado, porque eu ia cansar. Então, na época, para mim, era possível fazer uma vez por semana, eu fazia uma vez por semana. Algumas vezes eu aumentei para 2 vezes por semana, mas a minha média para mim era, para me manter interessado, era uma vez por semana, tá? E eu, então, fazia isso, tá? Então, foi assim que eu comecei, tá? E eu fiz essa aula com ele, cerca de um ano, mais ou menos, quase um ano e meio, tá? E então, voltando, eu fiz um post falando de você aprender qualquer idioma, entendeu? Porque eu, por circunstâncias da vida, eu vivi muito cedo em vários países, então eu aprendi 2 idiomas estrangeiros quando eu era muito pequeno, o que foi muito fácil por motivos que está explicado lá no post, enfim, você pode ir lá ler. É, então eu já tinha meio que os macetes de pegar um idioma novo, entendeu? E eu apliquei esses macetes no meu aprendizado do alemão, tá? E às vezes você fala um idioma, quando você está. Eu acredito que se você está me ouvindo, você deve ser uma pessoa que tem mais de 12 anos ou 15 anos de idade, entendeu? Então você está no mesmo barco que eu, que é uma pessoa adulta tentando aprender um idioma estrangeiro. Você tende a falar o idioma da forma que você fala o seu idioma nativo, você tende a traduzir o idioma e isso é errado, tá? Então, as crianças, elas fazem por imitação. Então, elas não vão tentar falar o idioma estrangeiro da forma que elas falam o idioma delas, elas falam da forma que os estrangeiros falam o idioma, porque elas vão imitar, entendeu? E você não consegue fazer mais isso porque o tempo já passou, entendeu? Então, você tem que ficar ligado nisso o tempo todo, porque não vai ser naturalmente. Então, você vai ter que se forçar a fazer isso, entendeu? Tentar fazer por imitação. E lógico que a melhor forma de fazer isso é você estar no país ali onde o idioma é falado, né? É óbvio, isso é óbvio. Mas você pode contornar essa situação, se você não tem a possibilidade de estar na Alemanha, por exemplo, você pode contornar a situação assistindo filmes em alemão ou lendo, até mesmo lendo sobre a cultura do país ajuda, tá? Eu vou dar alguns exemplos. É, Então esse é o passo, acho que o passo importante para mim foi que desde o início eu já tinha aprendido 2 idiomas antes de forma assim natural, porque eu era menor que 12 anos, então eu meio que só peguei a forma como me ensinaram inglês, por exemplo, quando eu vivi nos Estados Unidos, que era aquele curso de você tem que montar um vocabulário, você tem que ter um vocabulário forte, entendeu?
saber verbo, então, é mais importante, porque às vezes você não pode saber a palavra, mas você sabe a ação, o verbo, qualquer idiota te entende, o resto você aponta, entendeu? Se você sabe, você pode não saber, de repente você quer comer muffin, entendeu? Você pode não saber falar muffin, sei lá, você tem uma palavra muffin, outra palavra para muffin, mas se você falar comer e apontar para o muffin, qualquer idiota vai entender que você quer comer aquilo, entendeu? Então, verbo é uma coisa muito importante. E é legal fazer uma lista dos verbos assim que você imagina mais usados durante o dia. Tá? Você faz uma lista, aí você tem que fazer à mão. Não adianta digitar, você tem que fazer à mão no papel. Aí você escreve lá o verbo ou a palavra, qual seja lá qual for, no idioma, que você lê no alemão, e aí você depois vê no dicionário, tá? Você, melhor ainda se você puder ver esse dicionário assim na mão mesmo, não ficar digitando no computador. Você vai lá no dicionário, você vai ver a palavra e você vai escrever no papel, porque você com isso você vai exercitar, fixar essa palavra na sua mente, porque você vai ler, dois você vai escrever, entendeu? Então e terceiro você vai tentar memorizar. Então fixa mais na sua mente do que você só rapidinho olhar ali no computador, no Google Translator, sei lá, e depois aquilo some, entendeu? Então foi assim que eu aprendi vocabulário nos Estados Unidos, era escrevendo, e a mulher falava, a professora na época botava muita ênfase nisso, que a gente tinha que escrever no papel, entendeu? Isso ajuda a fixar. Então essa é a minha dica para quem quiser aprender é, fixar as palavras, especialmente se você já está com uma idade mais avançada, coloca no papel e se puder repita quantas vezes for necessário. E depois fica olhando para aquilo. Assim, tira um dia, você faz uma lista todo dia, de repente, de 10 palavras. Se você consegue fixar 10 palavras por dia, faça então por dia. Se é só por semana, então faça por semana. Entendeu? Não importa o quão rápido você vai aprender, o importa é que você caminha, que você tem que caminhar. A velocidade não importa, o importante é caminhar. Então você pega o teu ritmo e faz a tua lista semanal, a diária, e fica ali antes de dormir, olha para aquelas palavras, tá? E aí vem a segunda parte do meu exercício de fixação que eu fazia muito. E eu faço ainda, agora eu estou aprendendo chinês como quinto idioma, tá? E eu faço isso com chinês, eu fiz isso quando eu estava aprendendo alemão, que é o seguinte, eu fico que nem um maluco é, fa fazendo conversas comigo mesmo, entendeu? Então, tipo, eu tô andando na rua ou eu não tô fazendo nada, eu tô na fila do banco, eu começo a montar um diálogozinho comigo mesmo, assim, naquele idioma, sabe? Ou eu tento pensar assim, pô, eu tô aqui nessa situação do banco. E se eu tivesse que chegar para aquela mulher, ou se eu tivesse que chegar para pro balconista, não sei como é que esqueci como é que fala, mas a pessoa que fica lá no banco, chegar e perguntar se eles fazem câmbio. Como que eu faria isso? Entendeu? Aí eu tento montar uma situação na minha cabeça que eu estou chegando lá e perguntando se eles fazem câmbio. E às vezes eu não sei a palavra, mas eu tento então tentar fazer a pessoa entender isso. E eu faço isso na minha cabeça e fico repetindo isso. E eu tento usar o máximo das palavras que eu tenho na minha lista ali do dia, ou sei lá. Às vezes ajuda você montar listazinha, essa lista que eu estou falando das palavras diárias, né, ou semanais, às vezes ajuda você montar para fazer por tema, sacou? Então, tipo assim, essa semana meu tema são partes do corpo. Aí tu faz lá a tua lista de partes do corpo, entendeu? Na semana seguinte pode ser, sei lá, animais, entendeu? Aí você vai fazendo. E então eu faço esse exercício meio doido assim comigo mesmo, né? Dentro da minha cabeça quando eu não estou fazendo nada, tá? Essa fica aí mais uma dica. Foi tudo isso eu fazia muito quando eu estava no Rio ainda, né? Antes de ir para a Alemanha. Aí chegou, né, o dia da minha viagem, eu fui para a Alemanha e lá eu comecei a fazer o curso intensivo, né? O que me dava muito pouco tempo para pensar, tipo, fora do curso intensivo, porque você já está no país e aí as pessoas estão falando, você tá assimilando o idioma numa taxa muito maior do que quando você não está naquele idioma, naquele país, né?
Então, na Alemanha, começou uma nova fase do meu aprendizado, que é ir para o curso intensivo, aonde eu comecei a adquirir mais fluência, comecei a escrever, né? Tinha muito exercício de fazer texto, essas coisas. Eu comecei também a ler bastante assim, na rua, andava na rua e eu lia as o outdoor, né? Tudo. Eu ia tentando ler, tentando saber o significado daquilo. Ajudou muito na época ter um dicionáriozinho de bolso. Hoje, né, você tem celular, né, tem smartphone, é só digitar lá, mas em 2007 isso era menos comum. Daí, isso começou uma... Talvez, talvez seja importante voltar um pouco, tá? Que porque eu vou falar agora do componente cultural de você saber um idioma, de você aprender o idioma, tá? Porque se você acha que para falar perfeitamente basta você ir num curso e ficar ali fazendo aqueles exercícios do livro e tal, aquilo ali é só uma pequena porcentagem de você realmente ter fluência no idioma, como eu coloquei no post também, tá? É muito importante você saber o componente cultural do idioma, que é você falar como as pessoas realmente falam naquele país e entender, né, as piadas, as gírias, enfim. Eu vou dar um exemplo disso e que uma vez, agora a gente vai pular um pouco para o futuro, voltar para o passado, tá? Então tentem acompanhar. Eu já na Alemanha, eu estava lá numa festa uma vez e tinha foi uma festa de um amigo meu que é brasileiro e tinha opção de brasileiro lá e tinha um alemão lá, né? Um alemão, um cara pintoso, digamos assim, né? Igual os Mamonas Assassinas falavam, um alemão lindo, loiro forte, com dinheiro e tinha até uns cortes. E ficou uma porção de babaca lá, tipo, brasileiro querendo, tipo, puxar saco do alemão, fazer média com o alemão e dizer, pô, se tu for pra minha cidade no Brasil, a gente vai sair, tu vai pegar muita mulher. E ficou lá uma opção de babaca tentando disputar qual cidade o alemão podia ir para pegar mais mulher, com a ajuda deles, enfim. E aí um dos brasileiros lá, a conversa estava rolando em inglês com o alemão, porque eles não falavam alemão. E eu fiquei observando, né? E aí um dos brasileiros lá, ele falou que se ele falou pro alemão que se ele fosse para, sei lá, acho que pra Florianópolis, sei lá, da cidade dele, que ele ia fazer muito sucesso. Só que como ele falou fazer muito sucesso, ele usou o termo make a lot of success, que pra mim soa como se ele fosse ali na cozinha fazer meio quilo de sucesso, entendeu? E ele falou isso porque ele traduziu 100% o termo fazer sucesso em português para o inglês, exatamente como se fala no português. Só que no inglês não é assim, entendeu? Não seria desse termo. Você poderia falar que queria receber muita atenção, né? Queria ganhar muita atenção. Mas não fazia muito sucesso dessa forma. Entendeu? Então isso você tem que tomar cuidado quando você estiver falando um idioma, porque tá certo, todo mundo entendeu, mas tá errado, assim, não tá legal, entendeu? Isso foi um caso, assim, light, mas eu acho que isso pode acontecer em situações onde você de repente pode acabar complicando um pouco, ou as pessoas não te entendendo, ou até você passar vergonha, alguma coisa assim, ou ofendendo alguém, entendeu? Então, você tem que ter o componente cultural do idioma, entendeu? Você tem que saber falar como as pessoas falam, e tá ligado nisso. E eu comecei a fazer isso quando eu ainda estava no Rio. Eu busquei uma forma de ter contato com pessoas da Alemanha. Então eu na internet, eu fui lá e busquei site de tipo assim, correspondência, entendeu? Então eu fiz vários amigos por e-mail, né? Eu posso botar também uns sites aí embaixo onde você pode fazer isso. E aí você pode fazer tipo Tandem, né? Que é tipo eles
você acha alguém que está afim de se corresponder em inglês ou em português, sei lá, e você está afim de aprender alemão. Então você acha alguém na Alemanha e eles vão te passar, né? Mantive contato assim com umas 4 ou 5 pessoas, mas acabou que no final fixei mesmo com uma menina que era de uma cidade perto uma cidade chamada Wolfsburg, que é perto da onde eu estava indo, e ela me ajudou muito. Ela me mandou uns negócios por correio, uns livros assim também, sabe, com vocabulário, e a gente ficou sendo amigo assim. Depois que eu fui para Alemanha, eu fui até a casa dela, fui lá de tomar lá café com a mãe dela, com a irmã dela, enfim, foi até legal. É, e isso ajudou, entendeu? Então, porque ela ia corrigindo os meus textos, os meus e-mails, e me dando várias dicas, assim, né, de como você fala, e isso é muito legal, entendeu? Você pode também tirar dúvidas, igual fazia com um professor particular, você pode tirar dúvidas, assim, da vida mesmo no país, entendeu? Antes de você chegar lá. Então isso é uma coisa importante que eu queria dizer, que o componente você tem que saber. É bom você estudar um pouco sobre o que está acontecendo no país naquele momento, porque às vezes muitas das coisas das piadas ou termos que as pessoas usavam está relacionados a acontecimentos políticos ou enfim, na mídia, entendeu? Então, você mergulhar no idioma dessa forma é uma via assim digamos assim, um caminho com várias vias, assim, né? Várias faixas. Você tem que tentar fazer um pouquinho de tudo. E como eu disse, não importa a velocidade que você vai fazer isso, importa que você caminhe, né? Aos poucos. Lógico, se você está indo viajar para a Alemanha, assim que você chegar lá, por mais que você faça curso no país onde você está, mas quando você chegar lá na Alemanha, você vai até saber perguntar as coisas, você vai saber pegar uma informação, mas você não vai saber ouvir, entendeu? Então, possivelmente, mesmo que você esteja estudando por um longo tempo, como eu fiquei estudando 1 ano e meio antes de ir, quando eu cheguei lá, as pessoas falando, eu entendia só assim 18%, tipo 20%, até menos, porque simplesmente o meu ouvido não estava acostumado a ouvir os sons daquele idioma todos os dias e naquela velocidade, entendeu? E isso é normal, acontece comigo, inclusive quando eu volto, quando tô no Rio, eu chego no Rio, primeira semana no Rio, eu, eu falo às vezes rápido demais, as pessoas não me entendem, ou eu não entendo o que elas estão falando, assim. Assim, eu entendo, mas eu tenho que ficar ali ligado, sabe? E isso leva às vezes uma semana e depois fica tudo normal, entendeu? Então, não se assuste se e quando você chegar na Alemanha, você de repente não entendia muito bem o que as pessoas estão falando, leva tempo, tá? Então você tem que ter paciência e tem que dar desconto para você mesmo, entendeu? E não ficar tipo se comparando com as pessoas no curso que de repente sabem mais ou menos, ou enfim, siga o seu ritmo, tá? Que aos poucos você vai conseguir, no seu ritmo, você vai conseguir falar o idioma, seja ele qual for, mas no caso agora eu estou falando do alemão, então é um idioma difícil sim, mas não é impossível, tá? Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas e você ter uma meta por semana, enfim, você vai conseguir atingir, tá? Estou pensando aqui mais alguma dica que eu posso dar. Enfim, esse foi como eu comecei, como eu aprendi o alemão. Eu comecei na faculdade fazendo um curso de 2 vezes por semana. Depois comecei na internet fazendo meu próprio curso. Depois fiz aula particular 1 ano e meio no Rio. E depois fui para a Alemanha, fiz 6 meses de curso intensivo, tá? E aí fiz lá a prova e comecei a estudar, tá? Passei e comecei a estudar. Então, põe isso em mente.
depois que eu cheguei na Alemanha, o tempo que eu levei para poder ficar assim à vontade com o idioma, tá aí eu não estou falando que eu falava tudo e que, enfim, mas para eu ficar à vontade com o idioma, para mim, esse tempo foi de 2 anos, tá? Mesmo depois de ter feito tudo isso antes, depois que eu cheguei na Alemanha, lógico que 6 meses depois eu já conseguia comunicar, eu resolvia meus próprios problemas depois do curso intensivo. Só que para eu ficar à vontade ali, assistindo, tipo, entendendo tudo que estavam falando na televisão e tal, isso começou a acontecer a partir do segundo ano que eu estava lá, tá? E, então vai vendo aí, de repente, para algumas pessoas isso é mais rápido, para outras pessoas mais lento, tá? Mas a minha situação foi essa, tá bom? Então, eu não li muito em alemão, a não ser textos técnicos da faculdade. O que eu fiz foi eu assistir. Também não assisti tanta televisão, mas assisti um pouco. Então, foi mais mesmo assim ouvindo as pessoas na rua e porque eu tinha muito pepino para resolver, entendeu? Então, eu tinha que ir lá e falar com uma pessoa ou outra e tinha que ir desde o primeiro dia. Me meter lá a falar, entendeu? Então você tem que fazer a mesma coisa, não sinta vergonha, fale devagar, as pessoas não são muito pacientes lá, mas esquece elas, tá? É, essa fica aí, então esse foi o Hangout 5. Então, amigos, eu espero que vocês tenham curtido esse Hangout. Na verdade, no momento eu não sei quando que eu vou fazer o sexto Hangout. Eu já tenho mais ou menos um assunto. Tem muita gente me mandando e-mail perguntando, dizendo, eu já tenho 29 anos, ou eu vou fazer 30 anos, vale a pena eu ir, né, começar essa viagem para a Alemanha, começar essa jornada? Você acha que eu estou muito velho? Você acha que vale a pena? Enfim, eu tenho as minhas próprias opiniões desse assunto, e eu acho que é um bom assunto para fazer então o Hangout 6, tá? No momento eu não sei exatamente quando esse Hangout vai sair, porque o tempo está escasso, e também aqui o YouTube é bloqueado pelo governo chinês. Eu tenho uma conexão VPN, que é uma conexão com um servidor externo, que me permite acessar o YouTube, mas porque o meu modem aqui é antigo, eu tenho que encomendar um novo, essa conexão está muito lenta. Então o vídeo mesmo que eu faça o vídeo rápido, vai levar não sei quanto tempo para fazer upload para o YouTube, e tudo isso dificulta um pouco, mas eu vou continuar fazendo vídeo, tá? E mais uma vez, valeu mesmo por vocês estarem me dando aí essa força, comentando lá no site e curtindo o canal, tá? Os últimos 2 meses tem sido muito legal, tem sido excelente pro site, enfim, para tudo que eu tô fazendo, tá? E isso é muito em parte devido a vocês, e vocês estarem aí curtindo os vídeos e as informações que eu estou colocando no ar. Bom, acho que não tem muito mais o que dizer. Eu vou continuar aqui comendo meu churrasquinho de gato e a gente se vê no Hangout 6.